Bom dia, meninos e meninas dos oitavos anos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, naquele cantinho da casa de vocês, tranquilos, fazendo as atividades do PET, as atividades complementares, porque vocês sabem que o PET feito, mais todas as atividades complementares, dá um total de 15 pontos, né? Então vamos ficar atentos para não deixar de fazer nenhuma atividade para obter os pontos. Bom, hoje eu vou explicar o tema da quinta semana do PET 2, que é sobre a independência dos Estados Unidos. Nós iremos aprender os motivos que levaram à independência e analisar os desdobramentos dela para o continente americano e para o resto do mundo. Bom, os ingleses chegaram à América no governo da Rainha Elizabeth I, ainda no século XVI, mas foi somente no século XVII que a colonização mais efetiva ocorreu com as 13 colônias. Esses imigrantes chegaram ao continente americano fugidos dos conflitos religiosos e quase 2 séculos depois, os colonos americanos conquistaram sua independência. Nós iremos saber que no governo da Rainha Elizabeth I, de 1558 a 1603, a Inglaterra ingressou na economia mercantilista ao investir na construção de novas embarcações e no comércio marítimo. Nesse contexto, a pirataria se tornou uma importante fonte de lucros, sustentada no assalto de navios espanhóis que saíam do Caribe com destino à Europa. Em 1607, deu-se a criação da primeira colônia fundada na América Inglesa, Virgínia, que recebeu esse nome em homenagem à Rainha Elizabeth I. E a partir daí, 12 colônias foram criadas, todas na costa leste do continente americano, ali, né? Onde hoje é os Estados Unidos. O processo de colonização britânico ganhou força com a política de cercamentos que expulsou os pequenos agricultores de suas propriedades, forçando-os a buscar outras possibilidades no novo mundo. Que vocês sabem que o continente americano naquela época tinha a denominação de Novo Mundo, né? Concomitantemente, os conflitos religiosos que tomaram conta da Inglaterra após a reforma anglicana também motivaram a imigração dos puritanos, né? Que eles eram chamados, né? Puritanos, que era a religião, né? Chamados puritanos ingleses para a América. No século XVIII, a Inglaterra estava passando por diversas mudanças devido à Revolução Industrial. Vocês sabem também que a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a ter uma indústria, e naquela época a primeira indústria foi a indústria têxtil. A necessidade de algodão plantados na América e a perda de dinheiro devido a algumas batalhas em que eles se envolveram fez com que a coroa inglesa aumentasse o controle sobre os colonos americanos. Por exemplo, a Guerra dos 7 Anos dos ingleses contra os franceses no território da Louisiana fez com que os colonos na América se sentissem traídos, e isso criou um clima de tensão entre ingleses e americanos. A Inglaterra também adotou 4 impostos sobre os colonos americanos, que gerou grande insatisfação entre eles. Por exemplo, em 1764 foi criada a Lei do Selo, que obrigava a colocar o selo do rei em qualquer correspondência e jornal que viesse da Inglaterra. Mas esses selos deveriam ser comprados, o que na realidade se tornou o quê? Um imposto, né? Em 1765, um ano depois, foi criada a Lei do Açúcar, que proibia a importação do rum vindo de outros países e taxava os
carregamentos de açúcar dos colonos. Então, tudo se taxava na colônia americana dos ingleses, né? Tudo era motivo de colocar imposto, tributo, né? Essa medida também prejudicou os comerciantes que atuavam em comércio triangular. O que é esse comércio triangular? Foi o comércio atribuído às relações comerciais estabelecidas entre três continentes: a África, a Europa e as Américas, tanto a do Norte, a do Sul e a Central, entre os séculos 16 e 19. Olha só, em 1773 foi criada a Lei do Chá, que permitiu somente à Companhia das Índias Orientais vender o chá, bebida tradicional inglesa. Devido aos altos impostos sobre o chá, os colonos também se revoltaram, vestiram-se de índios e jogaram ao mar um carregamento de chá. Esse episódio ficou conhecido como a Festa do Chá. O governo inglês, então, ficou muito irritado com esta situação, interditou o porto de Boston, criou um conjunto de leis para punir todos os envolvidos na festa do chá. Por isso, essas medidas passaram a se chamar de leis intoleráveis. Em 1774, os colonos organizaram o primeiro Congresso da Filadélfia, onde pretendiam invalidar as leis intoleráveis e colocar todos os colonos como desiguais. Como os ingleses não aceitaram esses pedidos, as conquistas, né? Os congressistas decidiram se separar da Inglaterra. Daí, em 4 de julho de 1776, é aprovada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, escrita por Thomas Jefferson. Houve uma guerra de independência que durou até 1781 e os colonos contaram com o apoio do exército francês para ganhar. Assim, os ingleses se renderam e foram obrigados a aceitar a independência dos Estados Unidos. Inicialmente, a bandeira dos Estados Unidos tinha 13 estrelas, representando as colônias, mas com a unificação dos Estados Unidos, a bandeira passa a ter 50 estrelas, representando seus estados. Bom, acabei de explicar a semana 5 do PET 2. Espero que vocês tenham entendido o tema Independência dos Estados Unidos e façam as atividades propostas na quinta semana. Bons estudos!